Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início ao estudo de um novo capítulo que se dedica ao estudo da biodiversidade. E o primeiro grupo que será abordado será o grupo dos vírus. Quando a gente considera o conceito atribuído a seres vivos, a gente tem que se lembrar que a comunidade científica considera ser vivo todo aquele que é constituído de uma unidade fundamental chamada célula. Então, observando esse conceito, nós concluímos que os vírus eles não compõem uma forma de vida. Haja vista que os vírus eles não têm a unidade fundamental dos seres vivos, que é a célula. Então, a definição mais adequada para vírus é que eles representam entidades infecciosas, ou seja, partículas infecciosas não celulares que têm como genoma ou uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. E essas partículas, elas só vão apresentar características que normalmente a gente atribui a seres vivos se eles estiverem dentro de uma célula. Então, uma vez dentro de uma célula hospedeira, o vírus ele tem capacidade replicativa e ele vai utilizar, então, toda a maquinaria celular em prol da biossíntese e da produção, dos constituintes necessários à montagem de novas partículas virais. E isso vai ser extremamente importante para que essas novas partículas virais geradas, elas consigam ser liberadas para o ambiente, tendo assim a capacidade de infectar novas células. Quando a gente fala das características gerais de um vírus, nós observamos que eles são agentes de infecção não só para o ser humano, mas também para outros animais, podendo infectar também vegetais e bactérias. Eles não têm metabolismo próprio. Isso por quê? Porque eles não detêm as organelas necessárias para a manutenção da vida, Então, necessariamente, os vírus serão parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas por quê? Porque eles vão utilizar do metabolismo de uma célula hospedeira em prol da sua própria subsistência e geração de novas partículas infecciosas. Intracelular, porque ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir usar a maquinaria dessa célula. Então, eles são diferentes, por exemplo, dos parasitas extracelulares que nós conhecemos, tais como as pulgas, os carrapatos, os piolhos, E os vírus também são considerados parasitas intracelulares obrigatórios porque necessariamente eles precisam estar dentro da célula hospedeira para conseguir usar maquinarias dela em prol da geração de novas partículas virais. Sendo assim, uma vez que os vírus estejam dispersos nos ambientes, eles não têm capacidade de desenvolvimento, mas eles garantem, por um determinado período de tempo, uma viabilidade, Os vírus, eles têm ou DNA ou RNA como material genético, e essa é uma característica que também os distingue dos seres vivos, porque todas as formas de vida que nós conhecemos têm DNA como material genético. Os vírus, eles podem ter tanto uma molécula de DNA quanto uma molécula de RNA constituindo o seu genoma. Os vírus também apresentam uma diversidade de tamanhos e formas que é surpreendente, e a gente vai, inclusive, abordar essa diversidade de tamanho e morfologia aqui. E, normalmente, quando eles detêm envelope, que são chamados vírus envelopados, esse envelope ele tem uma constituição muito similar à constituição da membrana plasmática das células. Isso porque, na verdade, na montagem da nova partícula viral, o vírus acaba roubando parte da sua membrana plasmática para constituir o seu próprio envelope, Então, efetivamente, a constituição do envelope viral
é muito similar, né, à constituição da membrana plasmática da célula hospedeira. No entanto, alguns vírus são envelopados e outros não. E essas partículas infecciosas, né, elas detêm genomas muito simples. Isso porque, estruturalmente falando, eles são muito simples. Então, o genoma deles não precisa reunir um número representativo de características, né, de informações necessárias, por exemplo, para a síntese de proteínas ou outros constituintes. Então, quanto maior a simplicidade, né, da estrutura viral, menor será o seu genoma, tá? Aqui a gente consegue ver algumas informações no que diz respeito ao tamanho dos vírus, né? Então, a gente está aqui comparando o tamanho de uma célula, né, humana, que é uma hemácia, né, também chamada de glóbulo vermelho, quando comparado ao tamanho de uma bactéria, né? Aqui a gente consegue dar um zoom nessa bactéria. Então, a gente consegue perceber o quanto essa célula humana é maior do que a célula bacteriana. E se a gente der um zoom nessa imagem, a gente vai ver que a célula bacteriana é muito maior do que alguns vírus que a gente encontra aí no ambiente, né? Aqui a gente tem um pox vírus, né? Que ele tem um tamanho significativo se comparado ao tamanho de outras partículas virais. Mas quando a gente compara esse pox vírus com esse bacteriófago, né, de células T4, a gente consegue ver, né, que existe uma diversidade no que diz respeito ao tamanho que é significativa. Aqui comparando com outro tipo de bacteriófago, que é conhecido como MS2, e aqui, né, a gente tem o poliovírus, que é o vírus causador da poliomielite ou paralisia infantil. Então, de fato, essa característica de diversidade de tamanhos, né, e formatos chama muita atenção quando a gente estuda as diferentes famílias virais, né? Aqui no cantinho a gente tem o vírus do mosaico, né, do tabaco, que é um vírus que acomete aí, né, as plantações de fumo e são responsáveis por uma perda econômica significativa quando eles acometem aí a plantação de fumo. Falando um pouquinho mais da estrutura básica de um vírus, né? A gente denomina vírion a partícula viral completa e ela é infecciosa. O que significa isso? Que essa essa estrutura será capaz de infectar uma célula, né? E uma vez que ela infecta uma célula, ela vai gerar algum comprometimento para o funcionamento da célula hospedeira, tá? Então, aqui a gente tem uma partícula viral, em que a gente observa a presença de um material genético, de um ácido nucleico, que está encerrado dentro de um capsídeo. O capsídeo nada mais é do que uma estrutura, geralmente de natureza proteica, que vai revestir e proteger o ácido nucleico. Essa associação entre o capsídeo e o ácido nucleico a gente chama de núcleo-capsídeo, né? E a gente pode ter a figura do envelope, no caso dos vírus envelopados, né? Então, a gente observa que entre o capsídeo e o envelope existe uma matriz proteica, né? Que está muito relacionada à constituição do capsídeo, e aqui o envelope viral, que teria uma constituição lipídica e proteica, né? Também, que é muito similar à estrutura observada na membrana plasmática das células hospedeiras. Aqui a gente consegue ver a diversidade de estruturas que podem compor o capsídeo, né? Então, o capsídeo, como a gente já discutiu, são constituídos de proteínas codificadas pelo genoma viral. Então, lá no genoma do vírus vão estar presentes os genes responsáveis pela transcrição e tradução das proteínas do capsídeo.
E esse capsídeo, ele é extremamente importante, não só para proteger o ácido nucleico, mas também para garantir a rigidez da partícula viral. E a gente observa que a grande maioria dos capsídeos, eles são simétricos, né? Então, é como se eles fossem formados por estruturas milimetricamente produzidas, né? Montadas. Aqui a gente tem a figura de um adenovírus que tem um capsídeo icosaédrico. Aqui a gente já vai ter, né? Mais uma vez, o vírus do mosaico do fungo, que tem um capsídeo num formato helicoidal. E aqui a gente tem um capsídeo que vai ter uma constituição complexa, que é o capsídeo do bacteriófago, né? Ele está aqui representado. E ele é um vírus que tem capacidade de infectar bactérias, né? Então, essa estrutura extremamente complexa que vai constituir a estrutura desse vírus. Então, a diversidade no que diz respeito ao tamanho e à forma, de fato, chamam a atenção quando o grupo em estudo é o grupo dos vírus. Aqui a gente tem fotos de microscopia eletrônica, né? Pelo seu tamanho diminuto, eu só consigo observar estruturas virais utilizando da microscopia eletrônica. E aí, usando desse artifício, eu consigo identificar capsídeos que têm uma estrutura icosaédrica, aqui helicoidal e aqui complexa, né? Demonstrando, mais uma vez, a diversidade no que diz respeito à forma e o tamanho dessas partículas virais. Quando a gente fala de envelope viral, a gente pode dividir os vírus em dois grupos. Os vírus chamados envelopados, que detêm a estrutura do envelope, né? E os vírus não envelopados, que são aqueles que são constituídos apenas de núcleo capsídeo, né? Então, é ácido nucleico mais capsídeo. Então, a gente consegue observar aqui que a constituição desse envelope viral é uma bicamada fosfolipídica associada a proteínas. Então, a gente consegue ver esse envelope viral, né, que tem uma constituição, né, lipídica, muito similar à estrutura da membrana plasmática das células hospedeiras, né, e aqui a gente consegue ver a presença de glicoproteínas, que são proteínas que o vírus expressa na sua superfície e que vão estar relacionadas à identidade desse vírus em específico, e justamente essas glicoproteínas que podem ser reconhecidas pelo nosso sistema imunológico como um corpo estranho, né? Desencadeando aí uma resposta imune contra essa partícula viral propriamente dita, tá? E muitas vezes essas glicoproteínas, elas vão exercer uma função importante, né, para os vírus, que é ter a capacidade de reconhecimento da sua célula hospedeira para que ele consiga infectá-la. Então, a gente consegue ver uma especificidade entre o vírus e a sua célula hospedeira. Então, somente através da interação química ideal entre essa glicoproteína e alguns receptores da célula é que eu vou ter a capacidade de invasão dessa célula e de início do processo de replicação, ou seja, de geração de novas partículas virais. Aqui, mais uma vez, né, fazendo uso de uma microscopia eletrônica com uma coloração específica, evidenciando a composição aqui do envelope viral e, inclusive, destacando, né, a presença das glicoproteínas de superfície. Mais uma eletromicrografia, né, que é obtida para observação da estrutura do envelope viral, e nesse tipo de análise, né, eu posso conhecer a estrutura daquele vírus que está sendo estudado ou que está sendo realizado algum estudo no sentido de identificar, por exemplo, um processo patológico, né, ou uma nova doença que está acometendo qualquer forma de vida, inclusive o ser humano.
Quando a gente fala de vírus, a gente vai falar de uma diversidade muito grande, né? De vírus e, consequentemente, de infecções que podem acontecer não só o ser humano, né? Acometer não só o ser humano, mas também outras formas de vida. Então, a gente pode ter estruturas virais associadas a conjuntivites, a ocorrência de verrugas, a varíola, as hepatites, a poliomielite, né? A AIDS, a pneumonia. Então, existe uma diversidade muito grande de agentes virais e também uma diversidade muito grande de viroses, né? O que é uma virose? Uma virose é uma infecção causada por um vírus, né? E geralmente, a pessoa acometida por uma virose, ela vai ter sintomas, né, gerais, que são comuns a todas as viroses. Então, geralmente, o mal-estar, a febre, a prostração, são características comuns a todas as viroses, né? Mas em situações específicas de estudos epidemiológicos, eu posso associar o conjunto de sinais e sintomas apresentado pelo paciente com um determinado vírus ou família viral, fechando assim um diagnóstico que vai me ajudar a direcionar melhor o tratamento e a definir o prognóstico desse paciente. Ele vai se curar? Tem chance de óbito? Ele precisa de uma internação? Ele precisa apenas de uma observação? Eu preciso tratar somente os sintomas apresentados pelo paciente? Ou eu vou precisar recorrer a um soro ou uma vacina, né? Então, nessa tabela, a gente consegue perceber um conjunto de características analisadas no sentido de tentar fechar a identificação de um determinado vírus. A título de exemplo, né, vamos citar aqui o vírus da catapora. Ele é um vírus de DNA, ele tem um capsídeo icosaédrico, ele é um vírus envelopado, sensível a agentes lipofílicos. Então, por exemplo, a utilização de água e sabão para a lavagem das mãos, né? Para a higienização de ambientes, o uso do álcool 70 são agentes importantes no controle da disseminação desse vírus, né? Ele tem uma partícula, né, de aproximadamente 100 nanômetros, o DNA dele é de fita dupla, ele é um exemplo de herpes vírus, né, e está associado à catapora propriamente dita. Se a gente comparar esse vírus da catapora com o vírus da dengue, a gente já vai ver que o vírus da dengue ele tem RNA como material genético, né? O seu capsídeo ele vai ter uma morfologia que é desconhecida ou complexa. Ele também é um vírus envelopado, também sensível a agentes lipofílicos, né? Então, a água e o sabão e o álcool 70 são agentes importantes no controle da transmissão, né? Desse vírus. Ele vai ter um tamanho, ó, que é a metade do tamanho da partícula viral da catapora, mas ele é um RNA de fita simples, pertencente à família Flavivírus. Então, esse tipo de informação é extremamente importante quando eu estou estudando, por exemplo, surtos epidemiológicos, né? Em que eu consigo observar que tem uma parcela significativa da população adoecendo e eu necessariamente preciso conhecer qual que é o vírus implicado no processo para ajudar esses indivíduos a resolver esse processo infeccioso, né? Então, uma característica que chama a atenção, né, quando a gente observa, né, essa tabela, é que a gente percebe que a maioria dos vírus que tem envelope lipídico, né, eles têm sensibilidade aos agentes lipofílicos. Então, a utilização de água e sabão, né, de tensoativos em geral, incluindo o álcool 70, são extremamente importantes, né, na interrupção do ciclo de infecção por esse vírus e assim intensificando essa utilização
desses hábitos, da criação desses hábitos, eu consigo, de certa forma, diminuir a incidência da doença na população, né? Então, o coronavírus, por exemplo, ele é um vírus envelopado. E é um vírus que facilmente, né, se dissemina através mesmo, né, do contato direto. Então, se eu intensifico a lavagem das mãos, se eu intensifico a higienização dos ambientes, usando água e sabão, e na ausência da água e sabão, usando o álcool 70, eu consigo controlar, né, e diminuir a taxa de transmissão dessa infecção, tá? Então, são informações importantes que nos ajudam a orientar, inclusive, né, as condutas que podem ser adotadas pela população em geral. Quando a gente fala dos vírus, uma outra característica que chama atenção é o seu ciclo reprodutivo, né? Então, apesar de não ser um ser vivo propriamente dito, uma vez dentro da célula, o vírus ele é capaz de controlar os sistemas de produção de energia e de síntese de proteínas da célula hospedeira. Então, ele entra dentro da célula para o seu material genético e coloca o material genético dele no comando das atividades celulares. A partir daquele momento, o vírus vai coordenar a síntese de energia e a síntese de proteínas dessa célula. E nessa hora, ele vai colocar o seu ácido nucleico, né, que é o DNA ou o RNA, atuando no sentido de produzir energia e produzir proteínas para a formação de novas partículas virais, né? Quando a gente avalia a quantidade de ácido nucleico disponível na partícula viral, a gente vai ver que esse material genético ele vai variar muito dependendo do tipo de vírus que a gente estiver falando. Então, existem vírus que são estruturalmente muito simples, que o seu genoma é constituído de apenas 3 ou 4 genes. Mas existem vírus que vão ter uma complexidade maior na sua estrutura, e aí o seu genoma pode ser constituído até mesmo de centenas de genes, né? E quando a gente fala do material genético propriamente dito, né? Os vírus eles podem ter DNA de fita simples ou DNA de fita dupla, e esse DNA ele pode ser linear, mas também poderia ser circular, né? Então a gente consegue perceber que os vírus, de fato, eles são muito diversos do ponto de vista estrutural, podendo ser constituídos de DNA. Esse DNA pode ser de fita simples, pode ser de fita dupla, pode ser linear ou pode ser circular. E também ele pode ser constituído de RNA, e se ele for de RNA, também pode ser de fita simples ou de fita dupla, linear ou circular, tá? Quando a gente fala, então, do ciclo reprodutivo propriamente dito, né? A gente observa que essa capacidade reprodutiva do vírus, ela só vai ser observada se e somente se ele estiver dentro de uma célula, né? Isso porque ele vai usar a maquinaria da célula em prol de gerar novas partículas virais. E a gente consegue observar que os vírus, em geral, eles têm 2 tipos de ciclos reprodutivos. Ou esse ciclo é lítico, ou esse ciclo é lisogênico. O que seria o ciclo lítico, né? O ciclo lítico é aquele no qual o vírus encontra sua célula hospedeira, ele entra nessa célula hospedeira e ele vai colocar todo o maquinário celular em prol de gerar novas partículas virais que serão prontamente liberados para o ambiente. Então, são aquelas situações em que eu tenho contato com uma pessoa que está gripada, por exemplo, né? Então, a gripe é uma doença infecciosa causada por um vírus. E aí, eu permaneço em contato com essa pessoa por algumas horas. E ao final do dia, eu percebo
que eu estou apresentando os primeiros sinais de infecção gripal. E normalmente o que a gente fala nesse momento? Não, eu peguei a gripe do fulano, né? Então, quando eu, no final do meu dia, consigo perceber sintomas e sinais da infecção, isso me dá um indicativo que o vírus da gripe, ele é um vírus lítico, né? É um vírus que facilmente, uma vez que ele reconheça a sua célula hospedeira, ele entra dentro dessa célula, coloca o material dele no comando das atividades celulares. A partir daquele momento, as células vão começar a gerar novas partículas virais. E aí, na hora que eu estou sentindo os primeiros sinais e sintomas da infecção, o vírus já está lisando, ou seja, arrebentando a minha célula, infectando novas células para reiniciar o processo replicativo, né? Então, a grande maioria das infecções virais, em que em questões de horas ou dias eu consigo perceber sinais e sintomas, né? São vírus que têm ciclo lítico. O ciclo lítico, então, é um ciclo mais rápido de replicação, tá? Já o ciclo lisogênico é aquele em que eu vou observar que eu vou ter contato com o vírus, mas eu posso manifestar sinais e sintomas da doença anos depois, né? E normalmente essa manifestação de sinais e sintomas, ela vai acontecer no momento em que o vírus encontra uma oportunidade de entrar em ciclo lítico e efetivamente mostrar que veio, né? Então, o vírus do HIV, por exemplo, é um vírus que é um vírus lisogênico. Às vezes o indivíduo teve contato com esse vírus lá na sua juventude, há muitos anos. Como o sistema imune dele estava funcionando adequadamente, o vírus permaneceu lisogênico por muitos anos. Em alguma situação específica, que pode ser uma queda da imunidade, pode ser o próprio avanço da idade do indivíduo, às vezes uma situação de estresse, né, e de necessariamente queda da imunidade, o vírus acha um espaço para manifestar-se. E aí, a partir daquele estímulo, ele sai da lisogenia e entra em ciclo lítico, tá? O que a gente observa? Nesses dois ciclos reprodutivos, a primeira etapa que a gente vai ver vai ser a adesão, né, do vírus à superfície da sua célula. No nosso caso aqui, a gente vai exemplificar esses ciclos reprodutivos usando uma célula bacteriana. Então, o vírus vai reconhecer essa célula bacteriana, vai ser capaz de se adsorver a ela, né? Então, ele interage quimicamente com algumas substâncias presentes na superfície dessa bactéria. Isso vai levá-lo a passar por uma mudança estrutural que vai levá-lo a uma contração que vai injetar, então, o seu material genético dentro da célula hospedeira, né? Então, a gente vai ver que, muitas vezes, né, na estrutura desse bacteriófago aqui, ó, que infecta células bacterianas, a partir do momento que ele consegue interagir quimicamente com a célula hospedeira, ele consegue injetar o seu material genético, né, através da contração dessa estrutura, e a partir desse momento eu tenho o DNA, né, viral agora dentro da célula hospedeira. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de ciclo lítico de um bacteriófago. O bacteriófago, ele é um vírus que acomete bactérias e geralmente ele tem essa estrutura, né, do capsídeo complexa. Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a interação entre o vírus e a membrana plasmática da célula hospedeira, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, né, um zoom dessa interação. A gente consegue perceber a capacidade que o vírus tem de reconhecer proteínas, carboidratos que são expressos aqui na superfície dessa célula bacteriana
E uma vez que existe aqui, né, um link entre o vírus e a célula hospedeira, ele vai sofrer algumas alterações morfológicas que vão favorecer, então, a entrada do vírus, né? A entrada do material genético viral através de uma injeção desse material genético na membrana plasmática dessa bactéria, né? Acontecida, então, esse processo de entrada, a gente vai ter o início do comando das atividades celulares a partir do DNA do fago, ou seja, do DNA viral. Nessa altura do campeonato, tem a degradação do cromossomo bacteriano, de forma até mesmo disponibilizar para essa célula os elementos necessários para a formação do ácido nucleico da partícula viral. Então, feita essa inativação do DNA bacteriano e a colocação do DNA viral no comando das atividades celulares, a célula bacteriana infectada, ela passa a sintetizar novas partículas virais. Então, dentro de pouco tempo, eu vou conseguir ver a presença de proteínas desse fago dispersas aqui no citoplasma da célula bacteriana. Aí, uma vez que eu tenha todos os constituintes disponíveis, eu vou ter a montagem de novas partículas virais. Vai chegar um ponto em que essa célula vai estar repleta de novos vírus. E nessa condição, ela vai lisar, ou seja, ela vai romper. E nesse rompimento, ela disponibiliza para o meio ambiente novas partículas virais, né, que vão ter também capacidade infecciosa. Então, o ciclo lítico, né, propriamente dito, é aquele ciclo em que eu vou ter a entrada do vírus, geração de novas partículas virais, lise da célula hospedeira para a liberação de novas partículas do vírus. Esse processo pode acontecer dentro de algumas horas ou com alguns dias. Isso vai depender muito da complexidade da estrutura do fago, né, que entrou na célula. Se essa estrutura é uma estrutura complexa, eu preciso de mais tempo para produzi-la. Então, eu vou conseguir enxergar essa lise da célula hospedeira acontecendo um tempo significativo depois da entrada do vírus na célula, tá? Agora, fazendo um paralelo, né? Aqui a gente ainda vai ver esse processo em maiores detalhes, né? Então, você tem o vírus, você tem a ligação, interação química específica entre o vírus e célula hospedeira. Aí, uma vez que essa interação aconteça, você tem a entrada do genoma viral na célula, a inativação do DNA original dessa célula, e início do comando a partir do DNA do fago. A célula, então, entende que ela tem que sintetizar os constituintes virais. Eu vou favorecer a montagem dessas partículas. Então, a gente vê que essa montagem aqui, ela se dá em etapas, até que eu tenha a estrutura do vírus madura. E aí, quando eu tenho um número significativo de vírus maduros aqui dentro, eu vou ter a lise da célula hospedeira e a liberação dessas novas partículas virais para o meio, né? Agora sim, fazendo uma comparação com o ciclo lisogênico. O que eu vou ter no ciclo lisogênico, tá? Eu vou ter a mesma interação química entre a célula, entre a partícula viral e a célula bacteriana, né? Uma vez que essa interação química ela aconteça, eu tenho a entrada do genoma viral na célula hospedeira. Ao invés dele destruir o DNA da célula hospedeira, ele vai fazer o seguinte, ele vai inserir esse genoma viral no genoma da célula, né? Quando eu tenho essa inserção, eu formo um profago. O que é um profago, né?
Um profágo, ele é o DNA viral associado ao DNA da célula hospedeira. E a célula vai permanecer, né, com essa cópia do DNA viral diretamente inserido no seu genoma, né, bacteriano, por um período de tempo que pode variar também de dias a anos, né? E a partir do momento que eu tenho esse profágo, todas as vezes que essa célula se dividir, ela vai se dividir gerando células que também detêm a cópia do DNA do vírus, né? Afinal de contas, ele está intimamente aqui associado ao DNA da célula bacteriana. Então, essa replicação, ela vai acontecer durante muito tempo. Em algum momento da vida dessa célula que tem o profágo, eu vou ter uma indução da quebra da lisogenia. Então, nesse momento, eu tenho a liberação do DNA viral e a destruição do DNA da célula bacteriana. E uma vez que isso acontece, esse vírus, que num primeiro momento estava em ciclo lisogênico, ele entra em ciclo lítico. A partir desse ponto, a célula vai trabalhar em prol de gerar novas partículas virais, que uma vez montadas, serão liberadas também através da lise da célula. Então, o que a gente observa? Existem vírus que naturalmente são vírus lisogênicos e que vão permanecer, então, em stand-by dentro da célula hospedeira por anos, né? Algum motivo vai favorecer a indução desse vírus. Aí, como eu falei, pode ser uma queda brusca da imunidade, uma situação de estresse, às vezes o próprio avanço da idade da célula hospedeira, né? E aí ela envelhece, a imunidade diminui, o vírus enxerga uma oportunidade, sai da lisogenia, entra em ciclo lítico, e aí ele vai trabalhar em prol de gerar novas partículas virais e romper a célula hospedeira, né? Então, todo vírus lisogênico, necessariamente, ele vai terminar o seu ciclo de vida, entre aspas, né? Em ciclo lítico, tá? Agora, nem todo vírus apresenta o ciclo lisogênico na sua natureza, né? Então, o vírus da gripe, por exemplo, o vírus do resfriado, que são vírus diferentes, o vírus, vamos lá, da dengue, são vírus que naturalmente são líticos. Agora, o vírus da hepatite, o vírus do HIV, são vírus que naturalmente são vírus lisogênicos. Então, o indivíduo adquire a infecção, permanece com ela silenciada durante muitos anos. Em algum momento da vida desse indivíduo, ele sai da lisogenia e entra em ciclo lítico. Quando esse vírus entra em ciclo lítico, o indivíduo passa a manifestar sintomas que normalmente vão levá-lo a procurar atendimento médico, e aí, pelos sinais e sintomas, o médico acaba sugerindo um diagnóstico que geralmente ele vai ser comprovado laboratorialmente, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de entrada e desnudamento do vírus, né? O que é esse desnudamento? É a liberação do genoma viral dentro da célula hospedeira, tá? Então, quando o vírus não é envelopado, né? Então, ele só tem aqui, ó, ácido nucleico e capsídeo, ele vai se ligar aos receptores da célula hospedeira, né? Uma vez ligado aos receptores da célula hospedeira, eu vou ter a abertura desse capsídeo e a liberação no meio interno do genoma viral. A partir do momento que eu tenho o genoma do vírus dentro da célula hospedeira, aí o vírus vai entrar em ciclo lítico ou lisogênico, tá? Agora, comparando esse processo com o processo que acontece com o vírus envelopado. Então, no vírus envelopado, o que eu vou ter?
eu vou ter a fusão do envelope viral com o lipídio que compõe a membrana plasmática da célula, né? Então, existem algumas glicoproteínas virais, que são substâncias que o vírus tem na sua superfície, que vai ter uma capacidade de ligação íntima aqui com a membrana plasmática da célula hospedeira. Eu vou ter uma fusão desses constituintes lipídicos, e aí, nesse processo, eu tenho a liberação do genoma, né, bacteriano junto com o capsídeo dentro aqui da célula. E aí a célula acaba reconhecendo essa proteína do capsídeo como um corpo estranho, e ela vai coordenar o processo de liberação desse genoma viral para dentro da célula, né? Então, nessa situação aqui, ó, a gente enxerga, né, um cavalo de Troia, né? Normalmente, então, o vírus se apresenta, a célula acha que vai conseguir neutralizá-lo, ativando as suas células de defesa, e no momento em que a célula faz isso, na verdade, ela expõe o genoma viral e ela faz exatamente o que o vírus queria, né? Que é colocar o genoma do vírus diretamente no citoplasma da célula. A partir do momento que ele está dentro da célula, ele consegue neutralizar o genoma dessa célula bacteriana, colocando o genoma dele no comando da situação, né? Então, a partir daí também eu vou ver esse vírus ou fazendo ciclo lítico ou fazendo ciclo lisogênico, depende muito do vírus em questão, tá? Eu queria aproveitar esse desenho aqui só para mostrar exatamente o contrário, né? Quando eu tenho o processo de montagem da partícula viral. Então, inicialmente, a célula hospedeira vai formar genoma, vai formar as proteínas do capsídeo, depois ela vai encapsular esse genoma. Aí, uma vez que eu tenho o núcleo capsídeo, ele vai se aproximar da membrana plasmática, vai empurrar então essa membrana plasmática, formando o seu envelope, e no final eu vou ter o brotamento da partícula viral a partir da membrana plasmática, né? Então, estou analisando esse mesmo desenho aqui no sentido contrário. Quando o vírus quer invadir a célula, ele faz nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 5. Quando a célula hospedeira ela está gerando novas partículas virais, ela faz exatamente o contrário do que está representado aqui. Ela faz 5, 4, 3, 2, 1. E no final eu vou ter a liberação, né, da partícula viral completa e infecciosa para que ele consiga, então, infectar novas células, né? E muitas vezes, nesse processo de formação desse envelope, é a hora que o vírus lisa a célula, porque eu tenho muitas partículas virais fazendo esse processo ao mesmo tempo, né? E aí, essa membrana plasmática não suporta e ela lisa. Então, esse desenho pode ser utilizado aí para explicar tanto o processo de entrada na célula hospedeira, quanto o processo de formação de novas partículas infecciosas, se eu avaliar esse desenho aqui, seguindo exatamente as etapas no sentido inverso, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos retrovírus. O que seriam os retrovírus? Se a gente analisar aqui, a gente tem aquele dogma central da biologia, né? Que a gente abordou lá no capítulo sobre síntese de proteínas, quando a gente estava estudando a síntese, né? Os ácidos nucleicos e a síntese de proteínas. Então, normalmente, o que acontece na maior parte dos seres vivos, né? Então, que é o que ele chamou aqui de processo geral. O ser, ele tem um DNA, esse DNA é capaz de gerar cópias dele mesmo nas situações de renovação de células, de crescimento, né? De substituição de células lesadas. Em determinados momentos, essa célula que tem um DNA, ela vai ser capaz de transcrever um RNA, e esse RNA mensageiro transcrito vai poder sofrer o processo de tradução, gerando as proteínas, né? Então,
Quando eu avalio todos esses processos que estão aqui indicados em azul, é o que eu observo na maior parte dos seres vivos, né? DNA replicando ou transcrevendo e traduzindo. Mas no caso dos retrovírus, eles têm RNA como material genético, né? Então, o que os retrovírus fazem? Eles são capazes de fazer uma transcrição reversa. Então, ele tem o RNA como material genético. Uma vez dentro da célula hospedeira, ele vai usar a maquinaria da célula para gerar uma molécula de DNA a partir de um molde de RNA, né? Então, ele faz a transcrição reversa. O momento que, então, que dentro da célula hospedeira eu tenho DNA do vírus, aí sim, esse DNA vai sofrer processos de replicação, transcrição e tradução, né? Então, essa transcrição reversa, ela é restrita aos retrovírus, né? Então, o que é o retrovírus? É aquele que faz de trás para frente, né? Então, o usual não é você produzir RNA a partir de DNA, né? Os retrovírus fazem exatamente o contrário. Eles produzem DNA a partir de um molde de RNA, né? Então, o vírus do HIV, por exemplo, ele é um retrovírus. Ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai ser a enzima que vai catalisar esse processo de transcrição no sentido contrário, né? E esse é um processo, então, que a gente observa somente nos retrovírus, tá? E esse desenho está mostrando também esse esquema indicado em verde, da tradução direta a partir do DNA para a proteína, né? Eu só consigo fazer esse processo aqui, ó, in vitro, em laboratório, né? No tubo de ensaio, tá? E usando reagentes específicos também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de latência, né? Latência ou dormência, tá? Então, existem vírus que permanecem dormentes nas células hospedeiras por anos. E durante esse período, eu não vejo nenhuma atividade, eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma. É o caso que a gente falou do indivíduo que adquire o vírus do HIV ou da hepatite, vive muito bem durante muitos anos e aí depois, em algum momento da vida, ele vai iniciar a manifestação de sinais e sintomas, indicando que o vírus deixou a dormência, deixou a latência, tá? E nessas situações, a gente tem muitos vírus que não vão incorporar o seu material genético ao cromossomo. Então, ele entra dentro da célula e ele arruma um jeito, né, de ficar ali escondido, né, sem manifestar. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar numa doença chamada herpes zoster. A herpes zoster, ela comete indivíduos que normalmente tiveram catapora antes dos 2 anos de idade. O que acontece nessa situação? O indivíduo antes dos 2 anos de idade, ele tem um sistema imune muito debilitado, porque ele ainda está em formação, né? Então, o vírus aproveita essa oportunidade e ele se esconde nos nervos desse indivíduo. Então, a criança vai ter a catapora, ela vai se curar da catapora, porém, apesar dela não ter mais a doença, ela tem a presença do vírus no seu organismo. Aí, esse vírus permanece latente durante muito tempo. E aí, normalmente, numa situação de estresse, né? Pelo menos os casos que eu conheço de herpes zoster, geralmente eles são desencadeados por estresse, porque o indivíduo, quando ele está estressado, ele produz algumas substâncias que vão diminuir a sua imunidade. E aí, nessa situação de estresse, ele tem uma queda da imunidade, aí ele vai ter a manifestação da infecção. Então, o vírus da catapora vai sair daquela latência e vai causar um processo que a gente conhece como herpes zoster, que é muito doloroso, né? Geralmente, você vai notar uma
sensibilidade naquela região corporal que tem irrigação daquele nervo, né? Então ele até, muita gente acha no primeiro momento que é um cobreiro, porque ele nota aquela sensibilidade, aí ele vai ver aflorar algumas pústulas, né, que são bolinhas cheias de partículas virais, né, que são muito dolorosas, que vão manifestar geralmente naquela porção corporal que é irradiada por aquele nervo, e durante esse processo ele tem febre, ele tem dor, ele tem um desconforto muito grande. Então aí esse indivíduo geralmente procura o médico, e o médico, uma das primeiras coisas que ele pergunta: você teve catapora? Quantos anos você tinha? Né? E é um indicativo. A maioria das pessoas que têm herpes zoster tiveram catapora antes dos 2 anos de idade, né? Aí, digamos, geralmente o médico vai entrar com a medicação específica para ajudar esse indivíduo a vencer essa infecção do zoster, mas eu não consigo tirar o vírus do nervo do indivíduo. Então, ele vai ter recidivas desse processo. Em todas as situações de estresse emocional, de queda de imunidade, o indivíduo pode ter um novo episódio de herpes zoster, né? Então, não necessariamente, quando você tem uma latência, você tem o vírus em ciclo lisogênico. Em algumas situações, você pode ter a manutenção do vírus no organismo, né? Em estruturas, por exemplo, neurais, né? Nervosas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre os prions, tá? Os prions, eles não são vírus, né? Mas eles são partículas proteicas que têm capacidade infecciosa, tá? E esses prions, eles têm a capacidade de gerar quadros degenerativos do sistema nervoso que são muito preocupantes, tá? Então, uma doença que é causada por uma infecção por prion é a doença da vaca louca. Ela foi observada e descrita, né, no ano de 1998 na Europa, em que criadores de gado perceberam que os animais estavam tendo um comportamento neurológico alterado, que acabava evoluindo com a perda de controle motor e a morte do animal. E aí, como não foi um caso ou outro, né, não foram casos isolados, buscou-se investigar qual que era a causa da morte, né, desses animais, principalmente porque a criação de gado, ela tem um aspecto econômico aí que é significativo, não só no Brasil, mas como no mundo. E aí descobriram que quando esse gado estava sendo alimentado com ração produzida a partir de ossos de gado, né, esses ossos tinham a presença do prion, e aí, como é uma estrutura proteica, ela era mantida viável nessa ração, e o animal, quando comia a ração, se infectava e algum tempo depois manifestava o quadro clínico, né? A partir desse episódio, proibiu-se a utilização de ossos de gado para a produção de ração, principalmente para a nutrição também do gado, né? Como uma estratégia ali de barreira sanitária para diminuir, né, e controlar a incidência da doença da vaca louca, né? Então, nesse episódio, a exportação de carne da Europa foi proibida de forma a não favorecer, né, a disseminação dos prions e, consequentemente, um quadro pandêmico, né? E existem uma série de legislações que foram criadas a partir desse episódio para controlar, né, para funcionar como uma barreira sanitária no sentido de evitar a disseminação de doenças priônicas, né?
incluindo aí a doença da vaca louca, tá? E aqui a gente cita algumas das doenças humanas virais, né? Então, resfriado, a cachumba, a raiva, a rubéola, sarampo, as hepatites, a dengue, a poliomielite, a febre amarela, a catapora, a varíola, a meningite, a mononucleose, a herpes, o HPV, a hantavirose, a AIDS, a gripe aviária e a gripe suína. Então, chama atenção que algumas dessas doenças, elas têm vacina, né, disponível, tá? E muitas dessas vacinas, elas compõem, né, o calendário vacinal dos brasileiros. Então, elas são disponibilizadas gratuitamente, né, pelo SUS. E no último sábado, inclusive, houve uma campanha do Ministério da Saúde para atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos, com um enfoque maior, inclusive, nas crianças até 5 anos de idade, para reforço da vacina da poliomielite, então o Zé Gotinha, né? E também para checagem das outras vacinas que compõem a primeira infância, né? Então, o Brasil atualmente tem vivido um surto de sarampo, que é importado, né? Geralmente, os casos de sarampo no Brasil, eles estão associados a pessoas que viajaram a locais em que a doença é endêmica, como é o caso da Europa, e também os casos estão relacionados à abertura de fronteira, né? Porque na Venezuela, o programa de vacinação é diferente do programa adotado no Brasil. Na Venezuela, o sarampo é uma doença comum e a abertura de fronteiras acabou favorecendo a entrada do vírus no território nacional, que justificou inclusive a perda, né, da declaração de isenção da circulação do vírus do sarampo no Brasil. Então, atualmente, a gente tem visto alguns casos que, infelizmente, têm evoluído para o óbito, principalmente de crianças. Então, essas campanhas de vacinação são extremamente importantes no sentido de disponibilizar o acesso à vacina, né, garantindo a proteção dos indivíduos, principalmente na infância, contra esses agentes, né? Algumas dessas doenças são doenças mais graves, né? Então, por exemplo, a meningite viral em qualquer etapa da vida é um quadro clínico preocupante. Existem vacinas, né, disponíveis do mercado. Então, os agentes de meningite são vários, mas no SUS a gente só tem a disponibilização da vacina contra a meningite C, mas você tem no mercado a ACWY, a meningocócica B, né? Tem a vacina contra o HPV, que muito provavelmente, né, vocês já ouviram falar, que deve ser tomada a partir dos 9 anos de idade, tanto por meninos como por meninas, né? Com alguns reforços até os 15 anos. E existem vacinas que são renovadas, né, anualmente. Então, a vacina da gripe, por exemplo, é uma vacina que é disponibilizada todos os anos com uma combinação viral diferente da que circulou no ano anterior, porque de fato a gente consegue perceber uma sazonalidade muito grande das infecções virais, né, associadas à gripe, tá? E existem doenças virais que não têm vacina ainda disponível, né? Então, essas de fato são preocupações. Então, a melhor maneira de se proteger de fato é, né, a utilização, né, de medidas preventivas. Então, por exemplo, nos casos de infecções sexualmente transmissíveis, o uso de preservativos, né, a prevenção mesmo do contato com indivíduos que estejam apresentando quadro clínico, né,
controle de banco de sangue, não compartilhamento de seringas e agulhas, né? São ações que a gente pode adotar no sentido de minimizar a possibilidade de infecções, tá? Então, ao longo do ensino médio, vocês vão ter outras oportunidades de abordar essas infecções, né? E estabelecer aí um conhecimento mais amplo no que diz respeito aos agentes, à transmissão, à profilaxia e ao tratamento, tá? Ok, então, pessoal, por hoje é só e até a próxima oportunidade.